Amados irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria e gratidão que nos reunimos mais uma vez para mergulhar na Palavra de Deus e fortalecer nossa fé. Hoje, exploraremos as vidas de dois homens exemplares de fé inabalável, Daniel e Ezequiel. Em um mundo repleto de desafios e adversidades, a história desses dois servos de Deus nos oferece uma luz de esperança e um exemplo a seguir. Suas vidas não apenas nos inspiram, mas também nos desafiam a cultivar uma fé que permanece firme, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Ao estudarmos a vida e o testemunho de Daniel e Ezequiel, somos lembrados da fidelidade de Deus e do seu poder soberano sobre todas as coisas. Que suas experiências nos inspirem a confiar plenamente no Senhor em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que Ele é capaz de nos sustentar e nos guiar em meio às tempestades da vida. Então, convido-os a se juntarem a nós nesta jornada de fé e aprendizado. Que cada palavra proferida hoje possa penetrar nossos corações e nos fortalecer espiritualmente, capacitando-nos a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Antes de prosseguirmos, gostaria de fazer um convite especial a cada um de vocês. Se você foi tocado pela mensagem de hoje e deseja se comprometer a fortalecer sua fé e compartilhar o amor de Deus com os outros, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Além disso, se você tem um pedido de oração específico ou deseja fazer parte da nossa corrente de oração, deixe seu nome nos comentários abaixo. Estamos comprometidos em orar uns pelos outros e em levantar nossas petições diante do Senhor em unidade e amor fraternal. Que possamos juntos construir uma comunidade de fé e encorajamento, onde possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e oração. Que Deus os abençoe abundantemente. Vamos falar agora as duas histórias extraordinárias de fé e confiança inabalável em nosso Deus Todo-Poderoso, através das vidas de dois homens notáveis, Daniel e Ezequiel. Comecemos com Daniel, um jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia. Mesmo diante das tentações e pressões do mundo ao seu redor, Daniel permaneceu firme em sua devoção ao Senhor. Ele recusou-se a se contaminar com as iguarias do rei e manteve-se puro em seu coração e mente. Daniel 1h08. Apesar das consequências, Daniel escolheu obedecer a Deus acima de tudo, demonstrando sua fé inabalável. Daniel foi levado cativo para a Babilônia durante um período turbulento da história de Israel. Mas por que isso aconteceu? E por que ele teve que abrir mão de certas coisas? Daniel era um jovem hebreu que vivia em Judá, um dos territórios de Israel. No entanto, o povo de Israel, em sua desobediência e rebelião contra Deus, foi conquistado pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Foi nesse período que Daniel e muitos outros jovens hebreus foram levados cativos para a Babilônia, como parte do saque da nação derrotada. Imagine a dor e a incerteza que Daniel deve ter sentido ao ser arrancado de sua terra natal, de sua família e de tudo o que conhecia. No entanto, mesmo diante dessa adversidade, Daniel permaneceu firme em sua fé em Deus. Ele se recusou a ser contaminado pelos costumes e práticas pagãs da Babilônia, mantendo-se puro em sua devoção ao Senhor. Daniel não se deixou levar pelo luxo e conforto oferecidos pelo palácio do rei. Ele escolheu abster-se das iguarias do rei, demonstrando sua fidelidade a Deus e sua determinação em obedecer aos mandamentos divinos. Essa decisão não foi fácil, pois implicava em desafiar a autoridade real e arriscar sua própria vida. No entanto, Daniel valorizava mais a sua comunhão com Deus do que os prazeres passageiros deste mundo. Em meio a uma cultura pagã, Daniel continuou a buscar a face de Deus através da oração,
mesmo quando isso foi proibido por decreto real. Ele abriu as janelas de sua casa, voltou-se para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, sem se intimidar com as ameaças do rei. Daniel 6 horas e 10 minutos. Sua fé o sustentou na cova dos leões, onde Deus miraculosamente o livrou. Daniel confiou no poder soberano de Deus, independentemente das circunstâncias. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões por se recusar a deixar de orar a Deus, aconteceu algo verdadeiramente milagroso e maravilhoso. Apesar de ser uma sentença de morte certa, Deus interveio em favor de Daniel de uma maneira extraordinária. Enquanto Daniel estava na cova dos leões, Deus enviou um anjo para fechar as bocas dos leões, impedindo que fizessem mal a ele. A palavra de Deus nos diz que na manhã seguinte, o rei Dário, que tinha grande afeição por Daniel, correu à cova dos leões, preocupado com o destino do servo de Deus. Ao se aproximar da cova, ele clamou angustiado por Daniel, e Daniel respondeu, afirmando que Deus enviará seu anjo para fechar a boca dos leões, porque Daniel era inocente diante dele. Diante desse milagre, o rei Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova. E então, para a admiração de todos, Daniel emergiu da cova dos leões ileso, sem sofrer qualquer dano. Esse acontecimento foi um testemunho vivo do poder e da proteção de Deus sobre aqueles que o servem fielmente. A resposta divina à fé e à fidelidade de Daniel não apenas salvou sua vida, mas também serviu como um testemunho poderoso da fidelidade e do poder de Deus para todo o império da Babilônia. O rei Dário reconheceu o Deus de Daniel como Deus vivo e verdadeiro, e emitiu um decreto ordenando que todos em seu reino tremessem e temessem diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. A experiência na cova dos leões não apenas demonstrou a proteção divina sobre Daniel, mas também resultou na glorificação do nome de Deus diante de todo o império. Essa história nos lembra que Deus é capaz de nos livrar de qualquer situação impossível, quando confiamos nele e o obedecemos. A história de Daniel nos lembra que, mesmo em meio à adversidade e ao sofrimento, podemos manter nossa fé inabalável em Deus. Podemos escolher obedecer a Ele, mesmo que isso signifique abrir mão das conveniências e confortos deste mundo. Assim como Daniel, que enfrentou o exílio e a privação com coragem e fé, que possamos também permanecer firmes em nossa devoção ao Senhor, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Assim como Daniel se recusou a comprometer sua fé, mesmo diante das tentações do mundo ao seu redor, somos desafiados a permanecer firmes em nossos princípios e convicções espirituais, confiando na orientação divina. Que a história de Daniel nos inspire a viver vidas de fé e compromisso, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos. Um dos momentos críticos mais significativos na história de Israel ocorreu durante o período do cativeiro babilônico, e culminou na destruição de Jerusalém e no exílio do povo de Judá para a Babilônia. Este foi o momento em que Deus levantou Ezequiel como profeta para guiar e confortar seu povo em meio a uma das mais difíceis provações que já enfrentaram. Ezequiel viveu parte de sua vida como um exilado na Babilônia, junto com seus compatriotas. Foi nesse contexto de exílio que ele foi chamado por Deus para profetizar aos filhos de Israel, oferecendo-lhes palavras de advertência, consolo e esperança. Durante o cativeiro babilônico, o povo de Israel enfrentou uma crise de fé e identidade. Eles se viram longe de sua terra, separados do templo e das práticas religiosas que haviam sido fundamentais em suas vidas. Muitos estavam desanimados, desesperançosos e questionando se Deus ainda os amava e se tinha um plano para o seu futuro.
Foi neste contexto de desolação e desespero que Ezequiel entrou em cena como profeta. Ele foi uma voz de esperança em meio à escuridão, proclamando a mensagem de que Deus não os havia abandonado e que ele ainda tinha planos de bênção e restauração para eles. Ezequiel foi chamado por Deus para ser um profeta em tempos difíceis. Ele enfrentou a resistência e rebeldia do povo de Israel, mas permaneceu firme em sua missão. Deus fortaleceu Ezequiel, tornando sua testa tão dura quanto a daqueles que se opunham a ele. Ezequiel 3:8-9. Isso não foi uma questão de teimosia, mas sim de determinação em obedecer ao chamado divino, mesmo diante da adversidade. Ezequiel foi um sinal para o povo, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele profetizou com coragem e convicção, mesmo quando as palavras que ele tinha que proferir eram duras e difíceis de aceitar. Ezequiel 24 horas e 24 minutos. Sua fé inabalável inspirou outros a confiarem no Senhor em meio às provações. Ezequiel não apenas confrontou o povo com suas transgressões e pecados, mas também ofereceu palavras de consolo e promessas de restauração. Ele profetizou sobre a renovação espiritual de Israel, a restauração da terra prometida e a vinda do Messias. Suas visões e mensagens não apenas confortaram os exilados, mas também os desafiaram a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, uma cena que simboliza a condição desoladora e desesperadora do povo de Israel durante o exílio babilônico. O Vale de Ossos Secos representa a situação espiritual de Israel, que estava espiritualmente morto e desanimado, sem esperança de restauração. Ezequiel é então questionado por Deus: e filho do homem, poderão reviver estes ossos secos? Ezequiel 37:3. Ezequiel responde que apenas Deus sabe. Deus então instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos, ordenando que eles ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel obedece, e à medida que ele profetiza, ocorre um milagre surpreendente: os ossos começam a se juntar, tendões e carne crescem sobre eles, e pele cobre todo o corpo. No entanto, esses corpos reconstituídos ainda estavam sem vida. Deus então instrui Ezequiel a profetizar ao vento, o Espírito, para que ele soprasse sobre esses corpos, trazendo-lhes vida. E, mais uma vez, quando Ezequiel obedece, um grande vento sopra, e os corpos ressuscitam e se levantam como um vasto exército vivo. Essa visão extraordinária do Vale de Ossos Secos representa a promessa de Deus de restaurar e reviver o povo de Israel espiritualmente. Ele estava mostrando a Ezequiel e ao povo que, embora eles estivessem espiritualmente mortos e desesperados, ele ainda tinha o poder de trazê-los de volta à vida, de restaurar sua fé e sua esperança. Essa visão é uma poderosa declaração da capacidade de Deus de trazer vida àqueles que estão mortos em seus pecados e transgressões. Ela serve como um lembrete de que, não importa quão desoladora seja a situação, Deus é capaz de trazer redenção e renovação a seu povo. Ezequiel, como profeta, foi um instrumento nas mãos de Deus para transmitir essa mensagem de esperança e restauração ao povo de Israel. Da mesma forma que Ezequiel foi um canal da palavra de Deus em meio ao exílio, somos chamados a ser mensageiros da verdade e da esperança em um mundo sedento por significado e propósito. Amados, as vidas de Daniel e Ezequiel nos ensinam que a verdadeira fé vai além das circunstâncias. É uma fé que se mantém firme diante das tempestades da vida, confiando no caráter imutável de nosso Deus. Assim como esses homens do passado, que possamos também cultivar uma fé inabalável, sabendo que o mesmo Deus que os sustentou está conosco hoje. Que possamos seguir seus exemplos, confiando plenamente no poder e na fidelidade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós,
capacitando-nos a viver uma vida de fé inabalável, como a de Daniel e Ezequiel. Amém. Que as lições que aprendemos hoje não se limitem apenas a este momento, mas que possam ecoar em nossas vidas diárias, capacitando-nos a confiar plenamente no Senhor em todas as circunstâncias. Que possamos lembrar sempre que, assim como Deus foi fiel aos seus servos no passado, Ele também será fiel a nós hoje e sempre. Quero lembrá-los de algo importante: não se esqueçam de deixar seus nomes nos comentários abaixo, se desejarem fazer parte da nossa corrente de oração. Estamos aqui para orar uns pelos outros, fortalecendo-nos mutuamente em amor e unidade no corpo de Cristo. Que o Espírito Santo continue a nos guiar e a nos capacitar a viver vidas que glorificam o nome do Senhor. Que possamos ser instrumentos de Sua graça e amor em um mundo sedento por esperança e redenção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, que Deus os abençoe ricamente.